Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre contratos futuros de milho. Vamos abordar nesse vídeo o que são esses contratos, como ocorre a variação de preço, o tipo de liquidação e a relação com o mercado físico. Vamos falar também como é negociado e vamos dar, claro, alguns exemplos de quem utiliza esse mercado. Então fique atento e vamos começar. O milho negociado na B3 é um contrato futuro. Um contrato futuro é um acordo entre um comprador e um vendedor, estabelecendo um preço e uma data. Então, por exemplo, eu chego para o produtor e faço uma proposta de comprar o milho dele por R$ 70 daqui a 2 meses. Então, isso é uma espécie de contrato futuro. Eu tenho uma proposta de um valor, que é R$ 70, e tenho prazo, que é daqui a 2 meses. Mais para frente, vamos ver os motivos que levam a ter esse tipo de negociação, tá? De qualquer forma, a gente não está vendo o milho que a gente está negociando, tá? Existem vários tipos de milho. A gente não está vendo qual milho é esse. Por isso, existe um padrão no mercado que foi definido. Então, todos os milhos que a gente operar, que a gente negociar em contratos futuros, a gente vai estar se referindo a um milho em grão a granel, duro e com aspectos normais. Então, ele é próprio para indústria e alimentação animal. Por isso, ele tem até no máximo 14% de umidade, tá bom? Então, esse é o tipo de milho que a gente vai estar negociando. Qual é a vantagem de negociar o contrato futuro de milho? É que a gente não precisa receber e nem entregar essa carga negociada. O processo ocorre somente por vias financeiras. Então, eu posso comprar o milho, eu posso comprar o contrato de milho, esperar valorizar e vender esse contrato. Eu vou ficar apenas com a diferença no valor, sem precisar receber o produto físico, tá? Ou sem comprometer com a entrega, sem comprometer com o recebimento, só por vias financeiras. Agora vamos entender o porquê ocorre a movimentação no preço, tá? A gente tem oferta e demanda, a gente tem condições climáticas, a gente tem relatórios de safras, entre outras coisas. Então, por exemplo, quando tem uma grande safra de milho, a oferta aumenta, o que pode abaixar o preço do milho. Na ponta contrária, eu tenho quando, por exemplo, tiver uma seca muito grande, eu tenho a oferta de milho diminuindo e, consequentemente, aumenta nos preços. Vamos ver aqui alguns exemplos de quem utiliza esses contratos e quais objetivos eles têm. Então, a gente tem produtores de milho que têm lá as suas plantações e acham que antes da colheita, logo quando ele for colher para vender o milho, o preço pode ter abaixado. Então, o que ele pode fazer? Ele pode vender alguns contratos de milho, porque aí a perda no mercado físico será compensada pelo ganho que ele teve no mercado futuro, tá? Então, a gente tem ele tendo que vender o milho dele físico realmente mais barato, só que em contrapartida o contrato futuro que ele vendeu também vai estar gerando para ele um lucro. Então essa diferença acaba que compensa, é compensada um pelo outro. A gente tem compradores de milho, então empresas, indústrias que temem que esse preço de milho pode subir e às vezes elas não têm lugar para armazenar o milho. O que elas podem fazer? Comprar esses contratos futuros e se o preço realmente subir, ela vai ter que pagar, de fato, um milho físico mais caro, só que em contrapartida do contrato que ela comprou, ela pode vender ele mais caro e essa diferença também se compensa, tá? Investidor, então uma pessoa que tem aí uma carteira com ações aí, por exemplo, de empresas com etanol, elas podem se proteger fazendo um hedge de carteira ali, né, em contratos de milho. E também tem os traders e especuladores que eu me encaixo aqui também, e negocia um contrato de milho com o único objetivo de lucrar com a diferença entre a compra e a venda, tá? Aí as pessoas utilizam análise fundamentalista, análise gráfica, alguns setups, entre outras coisas, tá bom? Falando um pouco de como é negociado esse contrato, na B3 podemos negociar o lote mínimo de um contrato, tá? Só que cada contrato você está negociando 450 sacas de milho e cada saca tem 60 quilos. Ou seja, para cada contrato que você está negociando, você efetivamente está negociando 27 toneladas. Importante, muito importante a gente entender isso daqui, porque isso na hora que a gente for negociar, se a gente não souber exatamente o que vai estar fazendo, o que vai estar comprando, a quantidade, isso aqui pode acarretar num prejuízo grande, tá? Então, entendam bem isso daqui. Cada contrato é equivalente a 450 sacas, tá bom?
Então, quando a gente abre a plataforma, o valor que a gente vê ali, ele é referente a cada saca. Logo, para cada contrato, temos que multiplicar o valor por 450. Aí a gente vai saber o valor financeiro, tá? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver melhor alguns detalhes. Tem 3 informações importantes aqui. O primeiro é o preço da saca, que está R$ 70,79, a quantidade de contratos, que é 1, e o valor financeiro movimentado. Então, se eu pegar R$ 70,79 e multiplicar por 450 sacas, eu tenho um financeiro de 31.855. Mas, por se tratar de contrato futuro, temos como fazer a alavancagem. A B3 não exige que você tenha esse valor de quase 32 mil para conseguir operar, tá? Basta ter o mínimo ali que sua corretora exige. Hoje, gira em torno de 3 a 5 mil reais, mas pode variar. Esse é um valor que você tem que deixar depositado na corretora como forma de garantia. Então, você pega lá os seus 5 mil reais, deixa depositado na corretora e vai fazendo as suas operações, tá? Falando em operações, todo dia você recebe ou é retirado daquele valor que você deixou de garantia, tá? Eles pegam a diferença da operação, do preço que você comprou, o preço de ajuste. E no dia seguinte o seu preço médio é recalculado. Então vamos dar um exemplo aqui. Ontem você comprou um milho por R$ 70 a saca. E no fim do dia o ajuste foi de R$ 71. Você recebe em sua conta lá na corretora esse R$ 1 que é a diferença aqui, que foi quanto ele se valorizou, tá? Então você multiplica esse R$ 1 por 450 sacas de milho, que vai dar um total de R$ 450 depositado na sua conta na corretora. E em contrapartida, no dia seguinte, o seu preço de compra não é mais R$ 70, ele passa a ser 71, no caso de desvalorização. Então, você compra por R$ 70 e o ajuste no fim do dia foi R$ 69. Você teve uma desvalorização de R$ 1 por saca. Então, vai ser retirado da sua conta o valor de R$ 450. E no dia seguinte, o valor de compra vai passar a ser R$ 69 e não mais os 70, tá bom? Então, todo dia ela vai retirando ou depositando o dinheiro na sua conta, de acordo com o preço de ajuste. A gente tem também aqui como ocorre a formação no código do milho. Então, para formar um código do ativo, a gente vai sempre pegar as 3 primeiras letras CCM e colocar após isso a letra correspondente ao mês de vencimento. Então, lembra que o contrato do milho tem um vencimento? Então, vai ser a letra que corresponde aqui nessa tabela ao mês de vencimento e o número que corresponde ao ano. Então, nesse exemplo aqui eu tenho CCM F24. Então, eu tenho CCM e o S corresponde se eu olhar aqui na tabela, corresponde a janeiro e o 24 a 2024. Por isso é hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu possa ter te agregado conhecimento de alguma forma. Se inscreva no canal para saber dos próximos vídeos. Bom investimento para vocês e até a próxima.